Olá, estamos de volta no nosso momento da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com o intérprete de Libras, Raquel. Então, vamos lá para o nosso momento, onde você pode encontrar o nosso momento da educação especial na perspectiva da educação inclusiva diariamente. De segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h, temos a reprise no horário das 13h45 às 14 horas, no canal 10.2 e também no YouTube, no canal do Educa Recife. Então vamos lá, continuando com a nossa conversa sobre a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, focando nos aspectos norteadores para o trabalho pedagógico. Então, quais são os princípios norteadores de uma educação inclusiva? Então, o que devemos de verdade observar, perceber e trazer para o nosso fazer diário na sala de aula, principalmente com aquele estudante que ele chega precisando do seu acolhimento, do seu olhar, ele precisa de verdade ter vez e ter voz. O grande princípio da educação inclusiva é promover a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas em todos os aspectos, seja pelas diversidades étnicas, culturais, sociais, intelectuais, físicas, sensoriais e de gênero. Então, precisamos de verdade observar aquele estudante e ele está ali, ele tem direito à educação, ele tem direito à igualdade. E como vamos fazer isso? Como vamos contemplar esse estudante? Se não, primeiro ter um planejamento, a gente precisa, antes do planejamento, conhecer o estudante, conhecer a especificidade do estudante, conversar com a família, conversar com os professores, se possível, os que passaram pela vida desse estudante, ou consultar lá no registro do diário o que foi que o professor deixou lá em relação a esse estudante, para que você consiga fazer um trabalho significativo para esse estudante. Então, a partir daí, vamos construir um PEI. Então, num outro momento, falamos um pouquinho para que serve o PEI. E será que, nesse público que tem uma diversidade que é a escola, será que todos os estudantes vão ter um PEI? Será que? Lembra que eu falei no nosso outro momento que o PEI ele é direcionado ao nosso público-alvo da educação especial. Então, é aquele estudante que tem uma deficiência. Então, precisamos focar, fazer um PEI para te dar um suporte para atender esse estudante de maneira significativa. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Uma das características do PEI é a sua flexibilidade, já que ele é um documento sujeito a revisões e avaliações, sempre que necessário, para o bom desenvolvimento do estudante. No momento em que é elaborado, deve-se estabelecer uma data para a sua avaliação, sendo ela revisada a cada bimestre, trimestre ou semestre. Na verdade, esse momento é você que vai realmente delimitar. Se você quer de verdade mensal, então você que conhece o seu estudante, você vai perceber de que maneira você vai conseguir realmente observar para poder fazer os ajustes de verdade, conversar com aquela professora da sala regular, com a professora do AE, com a gestão, com a família. Então, todos que estão convivendo com esse estudante vai fazer parte desse PDI, desses relatos. Então, quando você vai fazer essa avaliação, aí você vai perceber se houve alterações relativas ao estado psicológico ou físico do estudante, houve alterações significativas na casa do estudante ou na escola que possam interferir negativamente no desempenho do estudante. Então, assim, quando você vai fazer essa avaliação, que seja no momento que você organizou,
você vai estar se percebendo, vai estar se perguntando, você vai estar observando cada avanço, o porquê esse estudante está com um comportamento diferente. Aconteceu alguma coisa na escola, na sala de aula? Aconteceu alguma coisa em casa? Então, tudo isso vai fazer essa reorganização no PDI. Mas vamos observar também outros aspectos. Os objetivos que você colocou lá no PDI eram alcançáveis pelo estudante? As metas e os objetivos precisam ser divididos em etapas menores? Então, tudo isso, quando você parar para essa avaliação, ele vai estar te trazendo essas respostas para que você ou aumente o tempo, ou você diminua, ou se ele realmente conseguiu alcançar, ou se você precisa aumentar esse desafio para que esse estudante ele seja de verdade contemplado, que ele seja, que ele tenha avanços significativos a cada momento, porque se você construiu o PDI, ali você está de verdade com suas impressões, com o relato da família, com o relato da sala do regular, está com a fala se tem algum apoio, mas aí você vai fazer esse PDI, você vai construir. Pode dar certo? Pode. Pode alcançar de maneira imediata, sim, mas também pode o nível estar muito alto. Então, vamos reorganizar para dar condições para que esse estudante, ele de verdade, ele seja contemplado, que ele seja, que a aprendizagem dele aconteça de maneira gradativa, que ele consiga sentir prazer em estar fazendo parte daquele contexto. E ele só vai sentir esse prazer, sentir pertencente, se ele de verdade estiver com uma tranquilidade nesse fazer diário. Vamos observar mais uns aspectos. O estudante possui tempo disponível para os estudos? O PEI foi elaborado conforme a realidade da escola e do estudante? Então, é muito interessante esse PEI, ele de verdade ele é elaborado dentro da realidade. Por que da realidade? Quando você conhece o estudante, esse PEI, ele vai ser construído de acordo com a realidade do estudante. Porque o PEI não deve nunca ser construído em cima da deficiência, por exemplo. Eu tenho um estudante autista, então, tu traz, por gentileza, atividades para estudante autista, sem você conhecer. Então, você primeiro precisa conhecer para poder o seu foco, ele de verdade, ele ter uma resposta positiva. Porque o estudante, além de todos esses outros profissionais, essas pessoas, a família que construiu esses indicadores, tem um estudante. Você vai estar com o estudante. Então, a partir dali que você conhece, você planejou, então vai ser uma ferramenta com uma importância valiosa para você aplicar. Então, não tem como não ser de acordo com a realidade. O estudante demonstra motivação para aprender. O PEI foi implementado conforme previsto em seu planejamento. Quais são as alterações que necessitam ser realizadas no documento? Então, tudo isso no momento que você vai fazer a avaliação desse PEI, aí você vai ter esse momento de organizar o que foi que deu certo no seu atendimento, o que foi que deu certo na sala de aula, o que foi que deu certo para a família. Então, onde é que podemos mexer para que esse estudante ele seja e continue sendo contemplado? Mas vamos também falar mais um pouquinho sobre essa identificação de estudante. O PEI, ele precisa conter todos os dados que identificam o estudante. Deve conter informações básicas, como idade, modalidade. Então, qual é a modalidade que ele está atuando? Condição de público-alvo da educação especial, data do início, data da elaboração do plano. Porque muitas vezes você faz esse documento e
por alguma razão, um outro profissional vai ter acesso. Então, esse outro profissional, ele vai entender quando você elaborou, por que você estava com um olhar inicial. Então, se esse profissional pega esse mesmo PEI com 6 meses, por exemplo, então ele vai entender se faz parte ainda do mesmo contexto, da mesma realidade, se precisa de alguma modificação. Então, é interessante. São informações básicas, mas muito necessárias. E vamos aqui. O relatório circunstanciado, que é o preenchimento a partir das observações do estudante com outros profissionais, com registros na escola, com a família, foi o que eu já citei agora há pouco. Então, e quando estamos falando do PEI, estamos falando também, já falamos de articulação, mas para que serve essa articulação com todos os profissionais, com todas as pessoas? Estabelecer articulação com o professor da sala de aula comum, com a família, visando a disponibilização dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares. Como deve ser esse planejamento de ensino? Então, observe aqui esse momento que está acontecendo e como é que deve ser essa articulação nesse planejamento de ensino. A elaboração do projeto pedagógico deve envolver todos os atores da comunidade escolar, funcionários, como eu já citei, pais, professores e estudantes, porque cada um vai ter uma contribuição muito significativa para esse fazer diário, para que esse estudante, ele de verdade, ele seja contemplado, ele seja percebido, ele seja respeitado, ele seja visto. Vamos continuar. Qual é a importância dessa comunicação inclusiva? Essa comunicação, ela facilita a interação das equipes e dos relacionamentos. Favorece a resolução cooperativa de problemas da organização. Ela também ela encoraja a formulação de ideias e apresentações de sugestões e opiniões, preparo para a mudança. É interessante quando falamos de ideias e de opiniões, quando estamos em uma reunião com os familiares. Então, quando tem uma família que ela se coloca de verdade, colocando as dificuldades, as possibilidades encontradas com o seu filho, aí o que é que acontece? Encoraja as outras mães também a se colocar, a perceber que aquilo é muito natural, que aquela dificuldade é muito espontânea, aquela possibilidade também fez diferença no seu filho. Então, esse momento é muito importante no nosso fazer diário e para que a gente entenda qual é a possibilidade, qual é a dificuldade, o que é que podemos trazer para o contexto de uma sala de aula. É importante uma comunicação assertiva com todos os envolvidos, diversificando as possibilidades de abordagem significativa. Aí, quando falamos de habilidades e competência, trabalhar habilidades e competências em sala de aula é tornar o estudante protagonista de seu de seu processo de aprendizagem, sendo os educadores figuras importantes nesse processo. A interação no âmbito escolar gera comunicação, autoconhecimento, empatia e cooperação. Então, não só para o estudante com o professor, mas essa cooperação com a família, com a gestão, com os próprios colegas, eles vão começar a entender que aquele momento é muito prazeroso, é muito espontâneo. Então, não vai fazer diferença o estudante com deficiência, o estudante sem nenhuma deficiência, porque estão ali vivendo de uma maneira de muita igualdade, de participação, todo mundo participando das mesmas experiências. Então, eu espero que você tenha gostado e eu te aguardo no nosso próximo momento.